Oi, hoje vamos falar sobre o 18º caminho de Geburah Abinah e o 7º arcano, o carro. A figura que tem nisso é de um cavaleiro real, numa armadura, num carro de guerra puxado por duas esfinges, uma clara e a outra escura, representando os opostos do mundo manifestado. E ele tem um cetro da vontade, um bastão da vontade, no qual ele domina esses opostos. Também ele tem um dossel nesse carro de estrelas e luas crescentes em cima dos ombros, denotando que ele já conquistou, ele sabe das coisas celestes e já utiliza. E daí, no caso, esse carro tem 4 cantos que representam o quádruplo eu inferior. Não é exatamente inferior, mas no caso porque ele está num nível de consciência mais denso. Então, no caso, esse carro a que se refere, ou carruagem, seria o nosso corpo humano, o nosso eu mais humano. E o cavaleiro, esse de armadura, seria o nosso eu superior. E atrás, nessa figura, tem uma cidade que ele está deixando para longe, seria o mundo da forma, que ele está deixando para trás para ir explorar o mundo sem forma divino, que é exatamente Binah, que seria o começo da forma, mas ainda não é a forma, é uma sutileza do espírito começando a entrar na forma, que seria em Binah, que seria a força, o princípio criativo feminino, aquele que dá a forma. E Geburah, no caso, teria o poder, a justiça e tudo, então ele sai dessa coisa mais rígida e vai para uma coisa superior, no sentido de ela estar mais evoluída, nesse sentido, numa coisa que não tem forma específica. Já é o começo da forma, é a origem da forma, mas ela ainda é sem forma, é só mais energia do que forma. Daí por isso, essa exploração que a gente teria que fazer nesse caminho muito importante, que é tu sair dessa coisa da forma, dessa coisa mental, dessa coisa de conceitos e preconceitos e entrar, no caso, numa coisa que não teria forma específica, seria sem forma e seria sem definições, sem uma coisa limitada pela forma. Então é isso que busca o ser humano na ascensão dele. Ele se tornar livre de conceitos limitantes, de ideias limitantes que fazem ele achar que o mundo só é de um jeito e não existe outra possibilidade. O que é uma coisa enganosa, ilusão. Como esse mundo é uma ilusão, porque ele é uma coisa mais mental, digamos nós, que aparece como física porque exatamente a energia foi descendo a árvore e se tornando certas formas, sabe? Se tornando mais visível, mais densa. No caso, os átomos começaram a se agrupar mais, eles começaram a se agrupar formando determinadas estruturas, que seriam o corpo físico, tudo que existe na natureza, tudo que tem uma determinada forma. Que daí foi dessa descida, através da árvore, que foi formado o mundo de uma coisa sutil espiritual, se transformando numa coisa mais densa, não que não seja espiritual, só que ela é mais densa, ela adquiriu uma forma
que é uma forma limitante, que é uma forma rígida. Entende? Muitas vezes a atitude mental também é rígida. Por isso o pilar da forma, que é esse de Binah, de Geburah e de Od, ele é uma coisa mental, é uma coisa de pensamento, de palavras, até mesmo de magia, mas ele é uma coisa que depende da forma e é limitado pela forma, pela rigidez da forma, inclusive das leis. Por isso, esse pilar e as leis também têm certa rigidez, porque vem desse pilar esquerdo, daquele que vai constituir o mundo da forma, o mundo físico. Enquanto que o pilar da direita, que é o pilar da energia, da força, como queiram alguns chamar, é exatamente isso, energia pura. Então ela vem exatamente isso, de Keter, vai até Rokma, e Rokma, que seria o princípio criativo masculino, exatamente é o primeiro que agrega essa energia, mas ainda não tem forma nenhuma. Ele é irrestrito, é livre, que nem quando chega em Binah, ele já começa a deixar um pouco essa liberdade para trás, porque precisa se formar, precisa se estruturar numa determinada forma para formar um mundo físico. É meio redundante, mas é o que é. E no esquerdo, no caso de pilar direito, que seria o da força ou da energia, exatamente é Rokma, recebe o Gedulah e Netzah. São tudo energia. Tudo uma coisa mais energética, mais livre, mais expansiva. Enquanto que o pilar da forma é mais restritivo. Que, claramente, para criar uma forma, tem que restringir, tem que limitar, porque senão não há forma. Por isso que é tão difícil para nós entender o mundo sem forma, o ilimitado. Ensof, ou Deus, o ilimitado, o infinito, porque ele não tem limites, ele está em tudo, está além de tudo. E essa coisa para nós é difícil porque a gente foi acostumado com as limitações da forma. E a gente pensa num determinado conceito, numa determinada estrutura, e isso é uma coisa que limita nossa capacidade de entender as coisas. Apesar de que Binah também é entendimento, inteligência e compreensão, enquanto que Rokma é a sabedoria. Então, é uma coisa para a gente fazer agora, a partir de agora está tudo mais aberto, está tudo mais expansivo, está começando os limites a caírem, e no futuro esse planeta vai ser um paraíso como ele deveria ter sido, e que no fundo sem os humanos ele é um paraíso. Não que tenha algo errado com os humanos, o problema é que os humanos foram manipulados a pensar de forma errada sobre as coisas, de uma forma de conceitos limitantes e conceitos de posse. Ele tem aquela coisa do ego mais importante do que a alma. E a alma não é assim, a alma não tem posse. A alma é restrita e limitada, porque ela é parte de Deus, do Ensof. Ela é ilimitada, infinita, e tem todo o poder de Deus em si. É isso que tu tem que se lembrar, que tu é Deus na matéria, no corpo físico, e tu tens o poder de criar dele. Tu tem que exercer isso através da tua mente, mas através da tua mente que é, no caso, comandada pela alma, pelo espírito. Então daí tudo vai dar certo. Mas nada contra também a parte humana faz parte, e a parte humana é boa também. Só que, como disse, ela foi muito manipulada para pensar de uma forma errada sobre as coisas. Não diríamos que seja errada, mas de uma forma limitante sobre as coisas. Então, por hoje ficamos por aqui. Eu quero
o Deus interior abençoe a todos, e o Deus que tudo é abençoe a todos. Namastê, Shalom, até a próxima.